Minhas senhoras e meus senhores, Adriano Galisteu. Adriano, muito obrigado por estar connosco. Imagina, é um prazer. Esta noite. Em primeiro lugar, eu quero... eu li o livro. Gostou? Quase todo. Gostou? Gostei muito. Então, tá bom. É um livro, se me é permitido uma opinião pessoal, é um livro muito bonito. E a razão pela qual eu digo que é um livro muito bonito, porque ao contrário do que as pessoas possam estar à espera, um livro com este título é um livro que não é especulativo e que nos dá a imagem humana daquilo que para nós foi sempre um mito e muito, muito distante. De alguma forma, todos nós imaginámos como é que seria o Ayrton Senna. E este livro, fazendo referência a episódios extremamente vulgares do dia-a-dia, dá-nos uma dimensão também muito humana do Ayrton. Além disso, eu acho que é um livro de amor. Pois é, na realidade foi o que eu sempre tentei fazer no começo, quando eu decidi escrever o livro. Primeiro, simplicidade. Segundo, verdade. Eu acho que isso é muito importante. É um livro absolutamente fácil de se ler. E principalmente porque a ideia era lançá-lo no Brasil apenas, e o brasileiro não tem como primordial a leitura. E depois eu tive a graça de Deus de conseguir publicá-lo no mundo inteiro, e principalmente aqui em Portugal. Uhum. Já está lançado em muitos países ou é agora o início do lançamento internacional? Não, a gente lançou na Austrália, em primeiro lugar, depois no Brasil, e eu dei o start da Europa aqui em Portugal, né, por vários motivos. Primeiro porque era o país onde o Ayrton morou, um bocado de tempos, eu morei aqui. Eu escrevi o livro em Sintra, eu demorei 6 meses, mais ou menos, para escrever o livro, em Sintra. E depois, porque era um país onde o Ayrton sempre me dizia o seguinte: se não fosse o Brasil, com certeza eu moraria em Portugal. Ele tinha muitos amigos em Portugal, de resto. Com certeza. Tinha Você conhece alguns, por acaso? Conheço alguns. Tinha fundamentalmente muitos admiradores e pessoas que gostavam muito dele. Mas que tinham, de facto, essa ideia, muitas vezes, até um pouco devido à imprensa, de que o Ayrton era uma pessoa, primeiro, muito distante, muito fechada e, de alguma forma, com mau feitio. E o livro diz exatamente o contrário, parecia um menino grande, não é? Eu procurei mostrar muito mais o lado do Beco, que é o apelido de infância do Ayrton, e deixei o Ayrton Senna da Silva, o tricampeão mundial, para as outras pessoas escreverem. Afinal, eu mesma tive a oportunidade de ler pelo menos 6 livros a respeito do Ayrton, e esse livro é muito diferente, porque eu procurei mostrar o lado humano, o lado sentimento, que às vezes era confundido com arrogância, mas não passava de timidez. E desses, como todos os arianos, aliás, ele era Áries. Eu também sou Áries. Aliás, desses 6 livros que você diz que leu pelo menos 6, algum deles é verdadeiro? Não? Eu acho que o Ayrton Senna do Brasil não é ideologia, não é porque o Francisco Santos, que está presente, que é o dono da Talento, que publicou o meu livro aqui, mas é o livro mais completo em relação à Fórmula 1, em relação a pneus, detalhes, que eu acho que tem que ser muito detalhista, porque afinal de contas a vida do Ayrton nas pistas, todo mundo sabia, então tem que ter detalhes excelentes para o livro ser muito bom, e o livro do Francisco realmente é o livro mais completo que tem. No depoimento do jornalista Nirlando Beirão, aliás o livro depois tem um pós-fácil do Emerson Fittipaldi, também um grande nome do automobilismo mundial, sendo brasileiro de nacionalidade, tem um depoimento em que ele revela que você, ao elaborar o livro, não quis falar com ninguém, portanto, porque normalmente quando se faz um livro com estas características, tem-se uma espécie de entrevistador do outro lado, uma pessoa que nos vá provocando, que nos vá trazendo à memória determinados... Mas eu falo demais. Não, mas você quis ficar só. Era uma questão técnica ou uma questão sentimental? Eu acho que passaram-se apenas 2 meses do acidente que eu decidi escrever, então os sentimentos estavam muito à flor da pele, não é que não estejam, mas o tempo cura qualquer coisa, só não cura a saudade. Então, estava tudo muito à flor da pele, tudo muito do meu lado, eu lembrava dos diálogos, eu lembrava do tom da voz. E eu queria passar isso com o maior sentimento e com a maior verdade do mundo. E foi o que eu consegui, por isso que eu procurei ficar sozinha com o Nirlando. Ele quase não me fez perguntas, foi um depoimento direto, eram 5 horas por dia de gravação. Foram 4 meses de gravações direto. E ele quase um pouco me perguntou, porque estava tudo muito claro na minha cabeça e muito junto de mim o tempo todo. Então foi muito fácil e ao mesmo tempo muito complicado escrever o livro, mas o jeito de eu falar, e eu deixava o final para o final, deixei o final para o final, o livro não é cronológico. E isso sim se deu trabalho ao Nirlando Beirão.